Então vamos lá. Vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios do capítulo, tá bom? Começar aqui a questão número 2, questão da Unesp. Bacana, e começa aqui com um esqueminha que a gente precisa interpretá-lo, né? Nós temos aqui, ó, esqueminha 1, nós temos radiação solar, circulação do ar, precipitação. Vocês estão vendo aqui, ó, a rocha desnuda, a rocha exposta, né? O solo sobre a rocha alterada, então você já começa a perceber que é um processo, né, de formação do solo, a pedogênese, certo? Começando com a ação dos agentes intempéricos, a água, né, fazendo um processo de rachaduras, de infiltração, beleza? E aqui nós temos a segunda, né? O segundo esqueminha, como a gente pode perceber, inclusive, a presença de vegetação, né? Maior presença de formação do solo, modificação do relevo, né? Então, quando a gente fala sobre relevo, a gente está falando sobre as formas apresentadas pela superfície terrestre. Formas estas que podem apresentar altitudes positivas, que podem apresentar altitudes negativas. E quando a gente fala sobre formas do relevo, a gente precisa lembrar dos dois grandes grupos de agentes, né, responsáveis pelo relevo terrestre. Os agentes endógenos, o tectonismo, os abalos sísmicos, a ação dos vulcões, né, o vulcanismo, que cria, marquem bem isso, que criam relevo, né, e a ação dos agentes, né, externos que moldam o relevo terrestre. Então, enquanto os agentes internos, eles criam, os agentes externos, eles modelam o relevo terrestre, tá bom? Então, aqui a gente pode perceber que essa esquematização está exigindo, né, que o aluno tenha, né, um entendimento sobre agentes externos, agentes exógenos, né, e como eles estão alterando o espaço, né, modificando o relevo, construindo, né, dando origem a solo, certo? Tendo uma influência direta aí, uma interação direta com o clima. Bacana? Então tá aí. Beleza? Alguma dúvida sobre a interpretação do esquema? O que o esqueminha queria trazer para vocês? Então a gente pode falar, quando a gente fala aqui, ó, né, da precipitação, a gente está falando de temperismo químico, né? Quando a gente está falando sobre radiação solar, a gente está falando da contração, da dilatação, da variação de temperatura, a gente está falando do intemperismo físico-mecânico. Quando a gente fala sobre a circulação do ar, a gente está falando do atrito, né? A gente está falando aí também do intemperismo físico-mecânico. Tudo bem? Beleza? Então a gente está falando, né, a questão está chamando a atenção, o esqueminha está chamando a atenção para esse processo, tá bom? De desgaste, desagregação das rochas. Esses diagramas, né, o 1 e o 2, demonstram o processo de, vamos lá, nós temos, olha, desintegração mecânica. Então, a desintegração mecânica está dizendo aqui, ó, radiação solar e circulação do ar, beleza. Deixa eu só pegar minhas anotações aqui, para ficar mais fácil. Então, beleza. Ó, quando fala de desintegração mecânica, a gente está falando sobre, né, a questão do Sol, da radiação solar e da movimentação atmosférica. Beleza, show de bola, sem problemas aí. Na sequência está lá, acompanhada pela decomposição química das rochas. Quando a gente está falando de decomposição química, a gente está falando de temperismo químico. Tá legal? Então, aqui a gente está falando do intemperismo físico, beleza? O intemperismo físico. E aqui, quando a gente está falando sobre, né, o processo de decomposição química, a gente está falando do intemperismo químico. Tá legal? Ação da água. Beleza? O intemperismo químico e o intemperismo físico sendo destacados nos diagramas. Expostos a agentes atmosféricos. Beleza? Então, sem problemas aí na A. Tá? Na opção A, sem problemas. Mas vamos entender o que as outras opções trazem de problemas, né? A formação de novos aquíferos pela concentração de fluxo de água em terrenos arenosos. O que acontece? Os diagramas, eles não demonstram a formação de novos aquíferos, né? De grandes reservatórios hídricos, uma área de recarga, rochas porosas que favorecem, permitem a infiltração. Essa água, né? Ela encontra rochas, né, resistentes, rochas impermeabilizadas, e vão gerando um processo de grande acúmulo. Quando a gente fala de aquíferos, sempre é bom destacar o Brasil, né? O aquífero Guarani,
né, que está presente na Bacia Platina. Então, pega não somente territórios do Brasil, mas também do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. É, é, embora a maior parte, né, esteja no Brasil. E as grandes problemáticas, né, de uma utilização é, de uma forma não sustentável desses aquíferos, somado ao avanço, né, da urbanização, somado ao avanço, né, da pecuária, da agricultura, com processos de contaminação dessas áreas de recarga por agrotóxicos, por esgoto industrial, esgoto doméstico, né, sempre bom falar. E também lá na bacia amazônica, a maior do mundo, também nós temos o maior reservatório do mundo, o maior aquífero do mundo, né, que é o Alter do Chão. Então, o aquífero Alter do Chão é o maior em volume, né, e metragem cúbica de água. O aquífero Guarani é o maior em extensão. Tá legal? Então, o Brasil aí tira onda também em recursos hídricos. Certinho? Beleza. Vamos lá para C. Vamos ver o que a C está errada. Metamorfismo sofrido por rochas magmáticas quando sujeitas a calor e pressão. Então, a formação de rochas metamórficas ela está diretamente relacionada à ação de pressão e temperatura. Tudo bem? Aqui os diagramas, né, não apresentam o metamorfismo. Ele não está mostrando a formação de rochas metamórficas. Tá legal? Beleza? Nós temos aqui na D o diastrofismo, né, da crosta terrestre pelo falhamento da superfície ao longo das eras geológicas, né, das eras geológicas. O que acontece, gente? Diastrofismo é sinônimo de tectonismo, tá legal? Marquem aí, ó, anotem aí na apostila. Diastrofismo é sinônimo de tectonismo, tudo bem? O diagrama não está falando sobre a ação de agentes endógenos, apenas a ação de agentes exógenos, tá legal? Beleza? Certo? As imagens mostram, né, a atuação de forças exógenas e não de forças endógenas. Então anotem aí, por favor. Certo? Na E nós temos o seguinte, ó, o afloramento de rochas ricas em matéria orgânica na formação de novos escudos cristalinos. Vamos começar aqui, né? Quando a gente fala de escudos cristalinos, né, arcabouços antigos, a gente está falando de rochas magmáticas e rochas metamorfizadas. A gente está falando, né, de estruturas muito antigas, do período, né, da era pré-cambriana, que antecede aí o Paleozoico, tá legal? São as primeiras estruturas mais resistentes e extremamente desgastadas, né? Beleza? Então, a matéria orgânica ela não gera escudos cristalinos. Tá legal? Os escudos cristalinos foram formados num processo de solidificação do magma e esse processo de metamorfização das rochas magmáticas, né? Então, um grande exemplo de rocha cristalina é o granito, como a gente estudou nas aulas sobre tipos de rocha. Tá legal? Meus amores, alguma dúvida na questão? Tudo tranquilo? Então, vou entender que tá tudo certo. Vou entender que tá tudo tranquilo, então. Vamos lá, então. Vamos seguir firmes. Agora, a gente vai para a questão número 5, né? Beleza? A questão número 5 está mostrando aqui as fraturas na crosta terrestre, que nós chamamos de placas tectônicas, placas litosféricas. A gente pode perceber que essas setinhas, né, estão mostrando o direcionamento, o deslocamento das placas. Aí tem que lembrar dos movimentos das placas, dos movimentos, né, dos movimentos. O convergente ou destrutivo, o divergente ou construtivo, o transformante, tangencial ou conservativo, certo? Então, olha só, vamos pegar alguns exemplos aqui. Peguem aqui a questão da região do Círculo de Fogo do Pacífico, né? Olha como nós temos muita convergência de placas. Olha aqui, por exemplo, né, a placa de Nazca convergindo com a placa sul-americana, gerando uma área de subducção. São duas placas de densidade diferente. A placa de Nazca oceânica, mais densa, né, ela vai deslizar literalmente para debaixo da placa sul-americana. Tá bom? Certo? Olha aqui, por exemplo, né, na formação do Japão. Né? Dá uma olhada na formação do Japão. O Japão são duas placas oceânicas, né, se chocando. Certo? E quando você tem duas placas oceânicas, uma densidade próxima, espessura próxima, né, em média,
o que vai levar uma a deslizar para debaixo da outra é a velocidade. Então, a mais veloz vai deslizar para debaixo da menos veloz, levando também uma área, né, de subducção. Reparem aqui, ó, na formação do Himalaia, onde nós temos duas placas se chocando, né, a placa Diana se chocando aqui com a placa euroasiática, e nós temos duas placas o choque, né, de duas porções continentais, de espessuras, né, bem significativas, de densidade bem próximas. Então, nessa área não está rolando subducção, né? Está rolando um processo de obducção, tudo bem? Então, literalmente, uma vai escavando a outra, né? Levando a esse enrogamento. Então, todas essas áreas que nós citamos está gerando um processo de choque, de dobra nas rochas mais maleáveis, de soerguimento, tá legal? Lembre-se também do conceito de subducção, lembre-se também do conceito de obducção, tá legal? E também é sempre bom destacar, né, a dorsal mesoceânica do Atlântico, uma área, né, onde nós temos a formação de uma cadeia muito montanhosa de origem vulcânica. E o outro ponto, né, a ser destacado também é o posicionamento do Brasil, né? Isso leva o Brasil a ter uma sismicidade muito baixa, né? Bem modesta quando comparada aos nossos vizinhos andinos, pelo posicionamento bem próximo à região central da placa sul-americana, então afastado das bordas ativas, tanto das bordas de convergência como das bordas de divergência. Tá legal? Na sequência, nós temos aqui a questão. Assinale a alternativa que melhor explica a relação entre placas tectônicas. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Beleza? Ó. As placas tectônicas deslizam sobre o núcleo externo. A gente está falando aqui sobre o manto externo, né? Tem que lembrar da estenosfera. Beleza? Então não precisamos nem ler o restante da alternativa. Tem que lembrar de uma das primeiras aulas que nós tivemos, que foi justamente sobre a classificação interna da Terra, as estruturas internas da Terra. Tá bom? Beleza? Os possíveis encontros de placas presentes nos limites convergentes, beleza, encontro, convergência. São de 3 tipos. O encontro de placa oceânica com continental vai gerar subducção, em que a placa mais densa, a continental, a mais densa é a oceânica. Tá legal? A mais densa é a oceânica. Mergulha sobre a menos densa, que é a placa oceânica, que no caso é a placa continental. Beleza? Entre placas oceânicas e oceânicas, que é a velocidade que vai definir qual que vai mergulhar para debaixo da outra, né, levando à formação de uma subducção, cujo resultado consiste em uma compressão e dobramento de rochas, né, originando cadeias de montanhas. Então, você tem dobramento e soerguimento. Entre placa continental e continental, o que rola aqui? Obducção. Tudo bem? Em que os fenômenos geológicos se constituem podem ser subducção, sismos e vulcanismos. Então, no caso aqui, rola obducção. Beleza? Certo? C. Os limites de placas tectônicas são 3. Divergentes ou destrutivos. Então, gente, é divergente ou construtivos. Né? A dorsal mesoceânica do Atlântico é um exemplo. Tá legal? Em que mais comum a ocorrência de afastamento de fossas e a destruição de vulcões, né? Não tem isso. Então, não precisa nem ler, que a questão C está totalmente a opção C está totalmente equivocada, né? Os limites entre placas tectônicas constituem áreas de intensa atividade geológica. Show! Beleza? Suscetíveis à ocorrência de vulcões, como o Kilauea, que fica na ilha do Havaí. Como eu falei para vocês, é o vulcão de maior tempo em atividade ininterrupta que nós temos hoje. Ele está em atividade ininterrupta desde 1983, aumentando e muito, né? A ilha que dá nome ao arquipélago do Havaí, certo? Terremotos, como que acontece nos Andes, fruto do choque entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Lembrem-se que nos anos 60, nós tivemos aqui o tremor de maior magnitude já registrado no planeta, né? 9,5 na escala Richter. Aconteceu em Valdívia, né, no Chile. A formação de cordilheiras como o Himalaia, a partir do choque de duas porções continentais. No Himalaia, nós temos o Everest, a cadeia de montanhas, onde nós temos as montanhas de maior altimetria, né, do planeta. Lembrando sempre que a altitude
tem a ver com a relação de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao nível médio do mar. Tudo bem? Os dois tipos de movimentos existentes, né, e divergentes entre placas, ou seja, entre placa oceânica e continental, que geram afundamento dos oceanos, né? Então está falando que placa oceânica e continental levam ao afundamento dos oceanos, levam um processo de convergência, de soerguimento, né? Enrugamento, soerguimento, geração de sismos e vulcanismos intrusivos, né? Também, né, tá equivocado, porque nós temos a presença, né, de ação externa, como acontece, por exemplo, em alguns vulcões que têm potencial de atividade, né, relativo, tá bom? De vez em quando a gente consegue assistir nos noticiários, né, vulcões que estão em reativação, beleza? Então, não precisa nem ler o restante, que tá tudo que a afirmativa tá equivocada aí, certo? Gente, alguma dúvida, né, sobre a questão número 5? Não? Beleza? Certo? Então vamos dar sequência na nossa correção. Vamos lá. Agora está faltando... Opa, acho que é a questão de... Questão de número 10, galera, né? Não, 12, né? 12. Me ajuda aí, qual questão que tá faltando mesmo? Eu me perdi, não é a 12 não. É a 10? É a 10. Ah, obrigado. Desculpa aqui que eu me perdi. Muito obrigado pelo auxílio. Vamos lá. Questão número 10. Relevo terrestre é parte importante do palco onde o homem, como ser social, pratica o teatro da vida. Lembre-se, né, que o homem é o principal modificador, alterador do relevo terrestre, levando inclusive a proposta, né, de uma nova datação geológica, o antropoceno, né? É bom sempre destacar isso. Nada existe de tão concreto na natureza como o conjunto heterogêneo de formas que compõem a superfície da Terra, que se denomina relevo. A gente vai estar aprofundando esses estudos na sequência. O modelado, né? Então, quando a gente fala de modelado, a gente está falando de ação externa, de agentes externos. O modelado se concretiza pelas diferenciações locais e regionais da silhueta da superfície terrestre. Ao leigo, cabe apenas sentir as agruras do sobe e desce que a morfologia da superfície do terreno impõe. Logia, estudo. Morfo, forma. Tudo bem? Estudo das formas da Terra. Então, por isso que a gente fala de geomorfologia. Geoterra, morfo, forma, logia, estudo. Estudo das formas da Terra. Geomorfologia, que se dedica, né, a estudar o relevo terrestre. Além das... não somente, mas com destaque aí para estudar o relevo terrestre. Além das desagradáveis surpresas que a natureza reserva quando o homem utiliza de modo inadequado. O relevo, como um dos componentes do meio natural, apresenta uma diversidade enorme de tipos e formas, beleza? Essas formas, né, como o professor Jurandir Rocha fala, existem 4 macroformas, né, as montanhas, os planaltos, as depressões e as planícies, e a gente precisa também estudar outras, né, importantes formas do relevo que também são encontradas no Brasil, os icelbergs, as cuestas, né, a gente pode falar do relevo de tabuleiro, né, com as chapadas, a gente vai estudar algumas outras formas. Essas formas, por mais que possam parecer estáticas e iguais, na realidade são dinâmicas e se manifestam ao longo do tempo e do espaço de modo diferenciado, em função das combinações de interferências múltiplas dos demais componentes do meio ambiente. Então, a gente está falando aqui sobre os inúmeros agentes externos, certo? Beleza. E também internos, né? Então, os internos criando, os externos modelando. Vamos lá. Universidade Federal da Bahia, com base no texto e nos conhecimentos sobre os processos responsáveis pelas diversas formas do relevo no quadro ambiental apresente. Então, o quadro, né, ambiental apresente. Um processo endógeno responsável pela construção do relevo. Tudo bem? Então, quando a gente fala de construção, a gente está falando de criação. Beleza? Então, aqui a gente está falando de criação, certo? Os agentes endógenos, eles criam relevo. Quais são os processos endógenos? Vulcanismo, abalos sísmicos e tectonismo. Quando você lembra de tectonismo, tem que lembrar também, né, o lento movimentar das placas tectônicas, dos movimentos orogênicos, que levam, né, à movimentação horizontal, formação de grandes cadeias orogênicas, as montanhas, né, os lobramentos modernos. Então, a gente está falando de um período geologicamente recente,
principalmente no terciário do Cenozoico, tá bom? E epirogênese, né, que é o movimento vertical, levando a falhas, né, a fraturas, a formação de grábeis, de roche, ou seja, áreas rebaixadas, áreas soerguidas em relação ao seu entorno. Então, um dos processos endógenos, ou vulcanismo, ou tectonismo, ou abalos sísmicos, tá bom? Os terremotos aí, quando a gente fala de abalos sísmicos. Um agente da natureza responsável pela esculturação. Olha só, enquanto os agentes endógenos criam, os agentes exógenos, eles modelam. O relevo, tudo bem? Se a questão parasse aqui, a possibilidade de gabarito era mais aberta, maior leque de opções. Só que aqui está falando sobre ambientes quentes e úmidos. Então, a gente está falando da água. Tá legal? Quando a gente está falando da água em ambientes quentes e úmidos, a gente está falando de precipitação. Tudo bem? Então, a gente está falando sobre o intemperismo químico, sobretudo, né, a ação da chuva, legal? De precipitações, certinho? Então, a gente precisa estar falando aí sobre esses ambientes típicos, né, da região amazônica, típico, né, dos domínios do mares de morro, né, onde nós temos o desenvolvimento da vegetação de Mata Atlântica. Então, nós temos aí como principal agente intempérico a chuva, né, as precipitações de uma forma geral. Tá legal? Gente, alguma dúvida? Não?